Você sabe o que é e para que serve a política industrial? Talvez você não conheça ela por esse nome, mas com certeza já se beneficiou. Quando o Estado incentiva o desenvolvimento de vacinas, não só ajuda a aperfeiçoar e sofisticar nosso sistema de pesquisa e inovação, das universidades às empresas, como busca fazer isso resolvendo necessariamente um problema muito real do nosso dia a dia. Quando programas buscam ampliar a produtividade das empresas brasileiras, quando resolvemos criar polos de eletrônica para ampliar o acesso da população a computadores e internet, isso é política industrial na veia. Então é importante ter em mente que uma boa política industrial tem um objetivo claro, com estratégia e ações para chegar lá. E ao contrário do que já foi pensado um dia, quando se achava que a política industrial se definia por um pacote de incentivos e subsídios concedidos pelo Estado. Hoje, a gente sabe que esse não é o melhor jeito de induzir o desenvolvimento da indústria. Quando a política industrial é bem executada, com estratégia e planos bem definidos, ela cria empregos, acesso a financiamentos, novos processos produtivos, incentiva a inovação, sofistica a economia e, mais importante de tudo, melhora a vida das pessoas. Eu sou Judite Aragão e no episódio do podcast Indústria de A a Z de hoje, vamos de política industrial. Eu vou de exemplos para a gente entender como surge uma política industrial e como ela pode melhorar a vida de muita gente. Talvez você tenha ouvido falar dos eVTOLs, que na sigla em inglês significa Veículo Elétrico de Pouso e Decolagem Horizontal. É tipo um helicóptero, mas sem precisar de combustível. E ver um desses voando por aí pode ser algo comum no futuro das grandes cidades. É uma parada meio Jetsons. Ai meu Deus, estou revelando minha idade. A Embraer já fez testes de voos e vai produzir esses carros voadores no interior de São Paulo, em Taubaté. Mas, para chegar nesse cenário futurista, teve muito trabalho no passado. Então, vamos voltar. O período aqui é a década de 1940, 30 anos antes da criação da Embraer, que hoje, pessoal, é a terceira maior fabricante de jatos comerciais no mundo, emprega mais de 18 mil pessoas e é motivo de orgulho de todos nós. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil mandou um grupo de militares e civis para estudar aviação no MIT, o Massachusetts Institute of Technology, que é um instituto famoso aí por ser um centro de inovações em ciência e tecnologia nos Estados Unidos. A ideia era preparar o Brasil para fabricar aviões, e para isso era preciso antes fabricar engenheiros. Foi aí que surgiu o Centro Técnico Aeroespacial e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o famoso ITA. Isso em si já é um exemplo de política industrial que deu muito certo, diga-se de passagem. Vamos pular agora para a década de 1960. Nesse período, o Brasil vivia a ditadura militar, que tinha aí o desenvolvimento tecnológico como um dos desafios para modernizar o país e também diminuir a dependência tecnológica de outros países. Vale ressaltar aqui que os anos 60 foi importante para o setor aéreo no mundo todo, porque era muita tecnologia surgindo, novos conceitos de aeronaves para transportar passageiros e militares. E aqui vamos lembrar que o mundo estava vivendo a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, então tinha muita tecnologia sendo desenvolvida e o setor aéreo se beneficiou muito nesse período. E acontece que o Brasil queria surfar nessa onda também, né? Com todo o direito, e que bom que ele surfou. E foi nesse contexto que se desenvolveu o projeto mais ambicioso do setor aeronáutico, com a produção do Bandeirante, um avião feito 100% no Brasil, que foi um sucesso total e alçou voos nos 4 cantos do mundo. Para avançar na construção dos aviões brasileiros e também exportá-los mundo afora, o governo federal fez uma nova política industrial para criar a Embraer no ano de 1969, lá em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Deu tão certo que o Bandeirante, avião fabricado agora pela Embraer, teve um boom de demanda para atender a aviação em vários pontos do mundo. Entre altos e baixos, a Embraer está aí, firme e forte, conquistando uma posição de destaque na indústria aeronáutica global, sem falar do carro voador, né? Que, aliás, fica a dica aí, Embraer, chama a gente, tá? Para fazer a matéria nos ares, quando essa inovação aí estiver disponível.
Esse é um resumo, galera, mas eu recomendo muito a visita no site do Centro Histórico da Embraer, que lá tem muita coisa interessante sobre essa história de sucesso no Brasil, um exemplo aí de política industrial que merece o nosso conhecimento. Vamos de outro exemplo que mexe com a nossa saúde e com a saúde do nosso bolso? Ó, se hoje nós podemos optar por um medicamento genérico, é porque uma política industrial criada em 1999 deu certo. Mas até promulgar a lei dos medicamentos genéricos, foi preciso muita conversa entre o governo e o setor privado, e isso remonta lá da década de 1970. Nesse período, o Brasil precisava regular o mercado farmacêutico, aumentar a competitividade de preços e, principalmente, melhorar o acesso da população de baixa e média renda aos remédios. Esses eram os desafios. Lembra que eu falei lá no início que a política industrial vem também para resolver problemas da sociedade? Para implementar a política dos genéricos, regular e garantir aí a qualidade e segurança para os pacientes, foi feito um trabalho de coordenação e regulamentação, incluindo a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que permite às empresas farmacêuticas a produzirem e comercializar medicamentos com patentes expiradas. Mas, Judite, o que é uma patente? Vamos resumir a patente aqui rapidinho para você saber do que se trata esse rolê. Olha, os laboratórios farmacêuticos passam anos e gastam bastante dinheiro pesquisando fármacos para novos medicamentos. Quando eles chegam a uma fórmula inovadora que tem os resultados comprovados cientificamente, eles pedem a patente desse novo produto. Depois disso, essa exclusividade acaba e os outros concorrentes podem passar a produzir esse mesmo remédio. Com a medida, o preço do remédio genérico pode ser menor porque os fabricantes não precisam realizar todas as pesquisas necessárias que aquele medicamento inovador já fez. Primeiro porque a fórmula já foi produzida, então não precisou ser feito nenhum investimento, ela já está dada pelo mercado. Segundo porque o genérico não tem nenhum nome comercial nem publicidade. Por causa dessa política, os médicos já nem nos receitam mais o nome de um remédio, mas sim do princípio ativo. Essa decisão do governo abriu oportunidades enormes para a indústria farmacêutica no Brasil e o Estado foi fundamental no financiamento público para a expansão e modernização dessas fábricas. Tá aí outro exemplo de política industrial que mexe com a vida, literalmente, de todos os brasileiros. Agora, vamos um pouco mais longe para o último exemplo de política industrial desse episódio. E aqui eu não estou falando só da linha do tempo, é geograficamente também. Vamos para o México? A gente vai para a cidade de Monterrey, a capital do estado de Nuevo León, no nordeste do país. Ela é a cidade mais avançada do México e é a escolha óbvia para empresas internacionais que têm a vontade aí de entrar no mercado mexicano e latino-americano. E adivinha quem foi a responsável para fazer Monterrey brilhar? Se você pensou, uma política industrial eficiente? Acertou! Felicitaciones! Ó, tudo isso começou lá em 2004, quando o governo mexicano resolveu criar um conjunto de estratégias para reunir agências públicas, o setor privado e universidades para qualificar os trabalhadores e desenvolver a indústria no país. Eles criaram um parque tecnológico que foi financiado com fundos públicos e privados e cada área estratégica foi pensada para ser executada a longo prazo, operadas por comitês especializados em recursos humanos, investimento e muita, mas muita inovação. Os resultados, galera, são impressionantes. Em 2018, o estado de Nuevo León já era considerado um ponto fora da curva em termos de tecnologia em vários setores. Por conta dessa criação, desse parque tecnológico, muitas indústrias de eletrodomésticos, automóveis, energia, tudo isso abriu por lá. Isso teve um efeito multiplicador, trazendo inovação em diversos produtos, em processos, serviços e soluções para resolver problemas de interesse público, impactando a competitividade, trazendo mais produtividade, e isso resultou em empregos mais bem remunerados e, consequentemente, mais qualidade de vida para a população. Para você ter uma ideia aqui, o salário médio no estado de Nuevo León é de quase 9 mil pesos mexicanos, bem acima da média nacional, que é de 5,5 mil.
O caso de Monterrey é um exemplo para o mundo todo de como um planejamento coordenado entre o Estado e iniciativas privadas, junto com institutos de pesquisa, ajudam a promover o desenvolvimento de uma região. E isso tudo se faz com política industrial. Pegou a visão? Quando uma política industrial é bem estruturada, ela estimula a inovação, a sustentabilidade, desenvolve as nossas empresas, turbina o mercado nacional e, de quebra, como já falei, ajuda a resolver um ou vários problemas. Se esse podcast fez sentido para você, compartilhe com seus amigos e amigas, segue o Indústria de A a Z no seu tocador de podcast preferido, segue a gente também no YouTube Podcast da CNI e comenta aqui qual o próximo assunto que você gostaria de ouvir. Esse episódio é uma produção da Agência de Notícias da Indústria. Filmagem, som direto e edição é do Augusto Coelho. Apoio Fernanda Martins, Ariadne Saquis, Lucas Costa e Embraer. Revisão foi de Marcela Fernandes. A direção-geral é da Ariadne Saquis. Eu sou Judite Aragão e apresento esse podcast. Até a próxima!